E o assunto de hoje é a organização das contas da família. Em época de aperto na economia, a gente já sabe que é fundamental ter controle do que entra e do que sai do nosso bolso, né? Tendo noção de tudo, aí sim é possível cortar os gastos desnecessários e economizar. Mas o desafio é como fazer isso? Tema para a Sônia Campos abordar aqui no Bom Dia. Sônia, qual é o primeiro passo para organizar bem essas contas? Parece simples, mas muita gente não consegue. Olha, Adriana, é montar uma planilha do orçamento familiar. Falando assim parece difícil, né? Mas é fácil. Primeiro tem que anotar tudo o que gastou, guardar comprovante do cartão de crédito, o documento do cheque, enfim, tudo o que gastou. Anotando tudo, aí sim fazer a planilha do orçamento familiar. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente ter uma ideia. O que a gente vai colocar nessa planilha? A renda mensal da família. Se tem um salário, se tem mais de um, enfim, todas as rendas a gente vai colocar. Vai colocar as despesas fixas. O que são as despesas fixas? É tudo aquilo que a gente tem um gasto constante e o valor já que é mais ou menos sempre o mesmo todo mês. Com moradia, o aluguel, o condomínio, gastos com saúde, educação, né, a mensalidade dos filhos e as despesas variáveis, que são aquilo que a gente gasta com lazer, passeios. Essa geralmente varia bastante de acordo com o mês, então por isso variáveis. Duas colunas importantes, que é o planejamento e aquilo que foi realmente gasto. O planejamento é aquilo que eu pretendo gastar durante aquele mês. Então, por isso, a importância de colocar isso. Eu pretendo gastar quanto com a moradia, quanto com lazer. E depois, no final do mês, com tudo anotado, eu vou somar tudo que eu gastei, por exemplo, com a moradia, que eu gastei com lazer, e vou colocar lá o que eu de fato gastei. É essa diferença que vai fazer eu comparar. Eu gastei mais do que eu planejei? Eu acabei fazendo algo de supérfluo e aí poderia cortar? É essa comparação que vai fazer com que a família tome a decisão final na hora de cortar os gastos. As pessoas podem estar se perguntando agora, né, Soninha? Cabe o interesse de todo mundo? Tem os pais, tem os filhos, enfim, não pode dar briga ali, né? Esse é o desafio e é o grande segredo para que essa planilha dê certo. Ela não pode ser feita por um só da família, não é pelo pai da casa, é pela mãe, enfim, não é. Tem que sentar todo mundo e conversar. Quais são os interesses? A médio, né, longo prazo? Eu pretendo fazer uma viagem, eu quero gastar com algo. Então, todo mundo, pai e filhos, tem que sentar e conversar e planejar isso aqui na planilha do orçamento familiar. Daqui a pouquinho tem mais? Tem mais, sim. A gente volta em seguida a conversar com a Soninha. Obrigado, Soninha. No quadro Seu Bolso de hoje, o assunto é a organização das contas da família. Em época de aperto na economia, a gente já sabe que é fundamental ter controle do que entra e do que sai do bolso. Tendo noção de tudo, aí é possível cortar os gastos desnecessários e tentar economizar um pouquinho, né? Adriano, e para fazer isso, tem muita gente indo em busca de informação. A Soninha Campos já está aqui com a gente novamente. Vamos conversar com a Soninha, saber mais detalhes sobre isso, passar as nossas dicas para os telespectadores, né? Justamente sobre essa situação, né? O que as pessoas precisam fazer, quais são as dicas de hoje, né? A gente mostrou ainda há pouco uma planilha que pode ser feita dentro de casa, com auxílio de pais e filhos, justamente para que haja uma economia e esteja mais segurança, né, na questão financeira familiar. Exatamente. E a grande dica agora é fazer cursos de educação financeira, justamente para aprender a fazer essa planilha. Tem muita gente indo mesmo para a sala de aula para aprender a preencher uma planilha de controle de gastos. Na semana passada, eu fui até a escola do Legislativo aqui em Florianópolis. Preocupada com a situação financeira do servidor, a direção da escola chamou um economista para dar uma palestra. E olha, com as dicas que ele deu, qualquer um já pode começar a pensar em colocar as contas em dia. Economia é a palavra do momento. Tema que está na sala de aula, está no pensamento, está influenciando o dia a dia de todos. E para conseguir driblar essa crise, muita gente tem ido em busca de informação. A gente tem que estar preparado para saber, para poder se planejar, saber o que eu posso gastar, até onde eu posso gastar. Economizar é fundamental, não tem como a gente olhar para o futuro sem uma maneira de sermos
consumidores conscientes, cidadãos conscientes, e eu acho que tudo parte pela educação, né? E neste curso oferecido pela Escola do Legislativo, foi a vez dos funcionários da Assembleia aprenderem sobre educação financeira. O professor, o economista Alexandre Pofo, lembra que mais de 90% das famílias catarinenses nem passam perto de ter as contas organizadas. As pessoas têm que entender aonde eles estão gastando o seu dinheiro e quanto eles estão recebendo, porque muitas vezes não sabem nem quanto ganham. Então, para começar qualquer orçamento e reeducação financeira, as pessoas precisam entender dos seus gastos e dos seus ganhos. E para fazer isso, é preciso fazer uso de uma planilha. Na parte de cima, colocar a renda mensal, abaixo as despesas. E aí, o ideal é separar as fixas das variáveis, como aqueles gastos que tem todo mês, como custos com moradia, saúde e educação. E nas despesas variáveis, aqueles gastos com lazer, manutenção do carro e vestuário. Hoje você tem N maneiras de controlar. Então você tem ou no celular, você tem ótimos aplicativos modernos, mas você pode ter certeza que se você não tiver atitude e disciplina, não será apenas um aplicativo que vai resolver a questão do orçamento familiar. Então você pode fazer numa tabela, você pode fazer no Excel, à mão, em casa, em qualquer lugar. O importante é que tenha um local para ter o registro. Mas esse registro deve ser feito antes e depois dos gastos. O professor explica que é preciso escrever aquilo que se planeja gastar e aquilo que de fato foi gasto. Com este comparativo, ele já vai ter uma noção se ele está atingindo os seus gastos, as suas metas, sim ou não, facilitando para o próximo planejamento do mês seguinte. Feito isso, o desafio é colocar em prática e transformar a novidade em rotina. Geralmente, os estudos mostram que você começa muito bem e depois, à medida que o tempo vai passando, você vai esquecendo um pouquinho da planilha. Com o passar dos meses, tem coisas que vão incorporando a pessoa. Então, a própria planilha vai fazendo com que ela crie o hábito de poupar, com que ela crie o hábito de eliminar supérfluos, né? Mas é importante que ele tenha uma regularidade e que não deixe essa planilha cair em desuso. Na teoria, a gente sabe, consciência a gente tem. Tu botar na prática, no dia a dia, é muito difícil. Iniciativa como essas é sempre um primeiro passo, né? Quem sabe daqui a gente não consiga. O importante é o primeiro passo, começar pequenininho. Quem sabe é isso que a gente vai... E é o que eu pretendo fazer. Agora é preciso fazer disso um hábito, ter uma planilha com todas as receitas e despesas. É realmente fundamental para a gente conseguir organizar as finanças de casa. É preciso disciplina, hein? Eu faço, confesso que preciso melhorar, porque às vezes a gente esquece de anotar alguma coisa, principalmente quando gasta em dinheiro, né? Dizem que dinheiro na mão é vendaval, e é verdade, né? Esse é o mais difícil de controlar. Depois tu me explica, porque eu não faço nada, as minhas finanças são uma bagunça. Olha, não tem desculpa, pode ser no celular, pode ser no tablet, pode ser o papelzinho, enfim, cada um tem que achar a sua forma. É bem caderninho né? Tá valendo. Tem que se planejar ainda mais nos tempos de hoje, né? Por tudo aquilo que a gente vem conversando, crise, por aí vai. Obrigado, Soninha, era isso. Imagina. Valeu.